Fui o errado por dizer à esposa do meu pai que sinto muito, mas ela não é minha mãe? Eu fui o produto do que é praticamente um relacionamento de amigos com benefícios entre meu pai, na época com 33 anos, e minha mãe, na época com 22 anos. Minha mãe não queria ser mãe. No entanto, meu pai não queria que minha mãe me tirasse. Pelo pouco que me contaram, houve um acordo. Minha mãe iria embora e meu pai me criaria sozinho, mas se ela quisesse poderia voltar para minha vida quando quisesse. Os primeiros 7 anos da minha vida foram apenas meu pai e eu. Ele não namorou nenhuma outra mulher, éramos apenas nós dois e a família dele. Lembro-me de que minha mãe me enviava presentes no meu aniversário e no Natal com cartas anexas, e lembro-me de membros da família dela fazendo o mesmo. Quando completei 7 anos, minha mãe voltou. Comecei a passar tempo com ela. Ela me levava a parques, zoológicos e aquários, etc. Também conheci a família dela. Eu adorava isso, embora agora saiba que meu pai não gostava do fato de minha mãe ter aparecido do nada querendo passar tempo comigo, embora ele tenha se acostumado com o tempo. Ainda tenho contato com minha mãe. Não a vejo com tanta frequência como antes, mas ainda a amo e a vejo o máximo possível. Não houve nenhum conflito devido a essa situação até quando eu tinha 14 anos. Meu pai conheceu uma nova mulher. Vou chamá-la de Alice para esta história. Alice e meu pai começaram a namorar quando eu tinha 14 anos e se casaram quando eu tinha 15. Alice trouxe seus gêmeos de seu relacionamento anterior para o casamento com meu pai. Tenho um bom relacionamento com meus 2 meio-irmãos. Tenho um relacionamento razoável com Alice, mas duas coisas sempre me incomodaram. A rapidez com que meu pai pareceu se apressar em se casar com Alice. Ele a pediu em casamento 3 meses após o início do relacionamento. E Alice queria que eu a chamasse de mãe literalmente no dia em que a conheci. Ela tinha 2 motivos para isso. Primeiro, eu não tenho mãe e preciso de uma. E segundo, ela quer que nossa família seja mais unida. Eu sempre ignorei isso. Consegui evitar porque quando meu pai se casou com Alice parece que ele se esqueceu completamente de mim e não se importava comigo. Também senti que não era meu lugar reclamar. Esse é o contexto de tudo isso. Estamos há 1 ano no casamento do meu pai e de Alice. O aniversário de Alice está chegando. Todos nós compramos um presente para ela, mas ela diz que não gosta de presentes físicos e também disse que quer um presente verbal meu. Ontem à noite no jantar descobri o que era. Ela me perguntou se eu concordaria em deixá-la me adotar para que ela pudesse ser minha mãe. Claro que fui pego de surpresa. Eu disse não, eu já tenho uma mãe. Alice não gosta do fato de eu ainda falar com minha mãe biológica e ela disse que ela é minha mãe porque está em casa comigo todos os dias e é casada com meu pai. Então chamou minha mãe biológica de meio período na minha vida. Eu disse a ela que não, sinto muito, não posso ser filho dela, mas mesmo que minha mãe biológica seja meio período, ela esteve lá por mim muito antes dela. Recebi uma bronca raivosa por isso tanto do meu pai quanto de Alice. Alice especificamente tem sido fria comigo desde então. Estou lutando para entender isso e preciso perguntar anonimamente se eu estava errado nessa situação. Comentário. Não foi o errado. Parece que o seu pai não estava tão feliz com a aparição aleatória da sua mãe quanto você pensava. Daí o relacionamento e o casamento apressados. Você passou a maior parte da sua vida com um certo status quo. E aqui está você aos 16 anos sendo obrigado a mudar isso por causa dos sonhos de perfeição deles. Você está há 2 anos de ser adulto e poder sair de casa. Talvez você queira começar a planejar caso eles piorem ainda mais a situação e cheguem ao ponto de te expulsar aos 18 anos. Se seu pai queria uma nova mãe para você, ele deveria ter feito isso muito antes. Tudo o que posso sugerir é que se você não quiser aceitar, mantenha a cabeça baixa, controle sua língua, termine a escola e faça planos para sair. É realmente decepcionante como pais como os seus agem quando um novo casamento e famílias misturadas estão envolvidos, e eles não permitem que as coisas aconteçam organicamente e insistem em mais quando você ainda está se ajustando às mudanças e também descobrindo seus próximos passos na vida. Sinto muito que eles estejam se comportando dessa forma com você. E isso não é certo nem justo, seus sentimentos são válidos. Comentário 2. Como mãe solteira, vejo muitas bandeiras vermelhas aqui. Gostaria de dizer primeiro que respeito sua mãe por saber que não queria filhos e dizer isso abertamente estabelecendo limites. Também entendo porque seu pai não gosta que ela entre e saia da sua vida como faz. Isso não é para falar mal de nenhum dos seus pais. As pessoas só podem fazer o seu melhor. Por outro lado, sua madrasta precisa se acalmar. Se eu entrasse na vida de uma criança aos 14 anos de jeito nenhum esperaria que ela me chamasse de mãe. O garoto já está quase crescido, e embora eu estivesse lá por ele, é tarde demais para essa expectativa. Tenho orgulho de você por se defender. Talvez você pudesse ter sido mais gentil. Não sei como foi a conversa, mas essa foi uma expectativa totalmente irracional. Se você a chama de mãe, é uma escolha sua e de mais ninguém. Seu relacionamento com sua mãe é entre você e sua mãe, e ninguém mais tem permissão para interferir nisso, a menos que haja uma preocupação com a segurança. Sua madrasta e seu pai terão que lidar com isso. Os sentimentos deles são deles e não são sua responsabilidade. Talvez como solução você poderia sugerir algumas sessões de aconselhamento familiar. Dessa forma haverá um mediador para que essa conversa não exploda na cara de todos. Boa sorte. Próximo relato. Fui o errado por decidir não convidar a família do meu marido para a festa de aniversário da minha filha depois que a chamaram de erro? Eu e meu marido estamos juntos há 5 anos, tivemos nossa filha bem cedo, ela tem 4 anos agora, e sim,
Ela não foi planejada, mas nós estávamos felizes e eu não me arrependo de nada. A família dele nem tanto, eles sempre foram meio frios comigo e honestamente percebi que não tratam nossa filha da mesma forma que os outros netos. No fim de semana passado estávamos na casa da mãe dele para um jantar tardio, e ela e meu sogro estavam conversando sobre meu marido quando adolescente. Minha sogra então brincou na frente da minha filha dizendo como ele costumava ser tão despreocupado e levava a vida antes de ter que se estabelecer tão rápido. Então ela acrescentou: aposto que ele gostaria de ter tido mais tempo antes de entrar na vida de pai com um bebê ou... Eu fiquei furiosa. Acabamos saindo logo depois já que estava ficando tarde de qualquer maneira. E naquela noite enquanto eu colocava minha filha na cama ela me perguntou o que era um bebê. Senti meu coração se partir por ela e basicamente expliquei que às vezes as pessoas têm filhos por acidente, mas isso não a torna menos especial. Depois que a coloquei na cama desabafei com meu marido dizendo que não queria a mãe dele perto da nossa filha se ela fosse dizer coisas assim. A última coisa que quero é que minha menina questione se é desejada ou não. Eu disse que não queria a família dele na festa de 5 anos dela no mês que vem e que não enviaria um convite até que eles se desculpassem por tornar as coisas desconfortáveis. Meu marido diz que estou exagerando por causa de um pequeno comentário e que preciso relaxar e não fazer disso uma coisa. Ele argumentou dizendo que eu não deveria superdimensionar um comentário que ela fez quando estava cansada. Ele me disse que eu não tenho permissão para desconvidar a família dele, especialmente por causa disso. Estou exagerando? Eu deveria simplesmente engolir e deixá-los vir à festa e arriscar minha filha ouvir mais coisas prejudiciais? Estou realmente muito chateada, mas sinto que sou a única pessoa brava, então não sei o que fazer. Fui babaca? Comentário. Não é a errada. Se este não é o primeiro comentário que eles fazem, eles continuarão fazendo mais se você deixar isso passar. Você quer passar os próximos anos da sua vida constantemente tentando explicar para sua filha e amenizar uma situação que eles causaram? Em algum momento ela terá idade suficiente para entender, e então o que seu marido fará? Dirá à filha para não ser tão sensível? Só precisa parar agora antes que piore. Comentário 2. Não foi a errada. Você não tem um problema com os sogros, você tem um problema com o marido. Por que ele não está defendendo sua filha? Ou ele é inconsciente do tratamento diferente, ou ele não se importa. Não tenho certeza do que é pior. Você precisa ter uma conversa séria com ele sobre estabelecer limites e não permitir que sua filha seja isolada. Comentário 3. Quer saber? Então ele pode dar uma festa de aniversário onde a família dele seja convidada. Eu não faria mais nada em relação à família dele. Sua filha está percebendo. Não a deixe ser tratada como cidadã de segunda classe. Você não pode controlar ninguém além de você mesma. Diga ao seu marido que você não vai mais lidar com as alfinetadas passivo-agressivas e tentar agradá-los. Ele os quer na festa de 5 anos dela, então ele precisa planejar uma. Para que você está planejando, eles não estão convidados. Presentes de Natal? Ele precisa comprar. Dia das Mães? Ele precisa se lembrar de comprar algo para ela ou planejar algo. Coloque sua energia nos amigos e na família que apoiam você e sua filha. Você tem um problema com o marido, querida? Eu sugiro fazer terapia de casal. Próximo relato. Eu sou a errada por oferecer minhas roupas a uma colega de trabalho depois de emagrecer? Tenho uma colega de trabalho de quem sou muito próxima e almoçamos juntas, etc. Sou uma compradora compulsiva de roupas e tenho tantas coisas que nunca usei e ainda estão com as etiquetas. Minha colega de trabalho sempre comenta comigo que adora minhas roupas e que se eu algum dia decidir doar alguma coisa que eu a procure primeiro, nós tínhamos o mesmo tamanho. Recentemente perdi muito peso e diminuí 5 tamanhos. Tenho me esforçado muito, mas não tenho falado muito sobre isso porque parece haver uma certa tensão entre nós duas. Ela nunca disse nada diretamente, apenas alguns comentários passivo-agressivos sobre como estou ficando magra demais. Eu simplesmente ignoro porque muitas pessoas dizem isso, e acho que é apenas resultado do choque de eu ter perdido peso. Ainda tenho cerca de 13 quilos para perder antes de atingir a marca dos 70 quilos e sou muito baixa. Definitivamente não estou magra demais e ainda sofro de desmorfia corporal, então nem sequer me acho magra. Recentemente revisei minhas roupas e tenho uma quantidade chocante de coisas que nunca foram usadas ou foram usadas apenas uma vez. Realmente preciso trabalhar nessa compulsão. Coloquei tudo em caixas e na minha próxima ida ao escritório perguntei a ela se gostaria que eu trouxesse para que ela pudesse dar uma olhada. O rosto dela assumiu uma expressão de choque e então ela disse: Por que você me perguntaria isso? Por que você me insultaria perguntando se eu quero suas sobras e descartes? Isso é tão humilhante. Fiquei atônita e acho que realmente pedi desculpas e fui embora. Para piorar ainda mais, a outra amiga no escritório que também tinha o meu tamanho. E quando saímos para o carro mais tarde naquele dia ela me perguntou o que eram as caixas no meu carro. Eu disse a ela que eram minhas roupas de tamanho maior e que eu as tinha trazido para nossa outra colega de trabalho, mas ela não as queria. Não entrei em detalhes. Ela ficou louca e perguntou se podia dar uma olhada na caixa. Ela ligou para a filha que trabalhava muito perto e passamos os 45 minutos seguintes revirando as caixas e pegando as coisas que ela queria. Elas literalmente pegaram quase tudo. Enquanto faziam isso, a outra colega de trabalho saiu para ir embora e viu o que estava acontecendo. Ela entrou no carro e foi embora. Mais tarde naquela noite ela me mandou uma mensagem de texto e me atacou por eu ter dado as roupas para outra colega. Estou tão confusa. Eu a insultei? E se eu insultei? Por que ela se importaria se eu desse as roupas para outra pessoa? Depois de vários anos de uma boa amizade no trabalho, ela nem sequer fala mais comigo. Eu sou a errada? Edição. Só para constar, somos amigas e colegas de trabalho há 6 anos. Tenho dado roupas a ela de vez em quando durante esses 6 anos. Alguns dos comentários sugeriram que eu colocasse isso na postagem original. Durante esses 6 anos perdi cerca de 5 a 7 quilos e dei algumas dessas roupas a ela durante esse período e ela não pareceu ofendida. Agora perdi cerca de 30 quilos.
Atualização. Ela me ligou hoje cedo e me atacou completamente. Ela disse que eu deveria ter entendido que ela estava sensível à minha perda de peso porque ela sentia que eu estava emagrecendo para mostrar para ela. Eu disse que não sabia o que ela queria dizer com isso porque eu estava emagrecendo por causa da minha pressão arterial e porque eu estava pré-diabética. Meu médico estava preocupado que eu tivesse um ataque cardíaco se continuasse nesse peso. Ela disse que isso era um monte de besteira e que eu estava emagrecendo para torná-la a pessoa mais gorda do escritório. Eu basicamente suspirei e estava pronta para desistir quando ela disse: Ah, e como você ousa dar todas aquelas roupas para Tamara? Ela vai usar essas roupas no escritório e eu tenho que vê-la nelas quando você deveria tê-las me dado. Quando eu disse que ela disse que isso era humilhante e que ela não queria minhas sobras, ela desligou na minha cara. Honestamente, não tenho ideia do que fazer neste ponto. Quero me desculpar, mas agora não tenho certeza se devo. Sinto que não posso fazer mais nada neste momento. Comentário. Ela gostava que vocês tivessem o mesmo tamanho, ela se sentia confortável com isso, e quando você começou a perder peso ela levou para o lado pessoal. Você não fez nada de errado, ela é quem tem o problema. Em vez de celebrar o trabalho que você fez, ela tenta te diminuir, essa não é uma amiga de verdade. Comentário 2. Não foi a errada. Então, ela está chateada por você ter perguntado se ela queria suas roupas grandes demais? Ou ela está chateada porque você deu para outra pessoa depois que ela ficou toda ofendida? De qualquer forma, ela parece insuportável. Comentário 3. Não é a errada. Se a primeira colega de trabalho nunca tivesse mencionado querer suas roupas, seria uma coisa, mas ela mencionou. Então ela ficou irritada quando você deu as roupas que ela rejeitou para outra colega de trabalho. Você não pode vencer com essa pessoa, que na minha opinião não é muito amiga. Próximo relato. Fui a errada por não deixar o namorado da minha colega de quarto usar meu carro, mesmo que isso tenha feito perder uma entrevista de emprego. Então, eu divido um apartamento com minha colega de quarto, geralmente nos damos bem, mas ela começou a namorar um cara chamado Kyle há alguns meses e ele tem estado por aqui constantemente. Ele não mora aqui oficialmente, mas fica aqui 5 ou 6 noites por semana, come nossa comida, usa nossas coisas e nunca contribui com nada. É irritante, mas tenho tolerado para manter a paz. Eu tenho um carro que uso para o trabalho, recados e viagens ocasionais de fim de semana. Geis não tem carro, nem Na semana passada Kyle me pediu de última hora se poderia pegar meu carro emprestado para ir a uma entrevista de emprego. Fiz algumas perguntas, onde era, a que distância e quanto tempo ele precisaria, e descobri que ele precisava durante um horário em que eu já havia dito a Geis que tinha uma consulta médica do outro lado da cidade. Eu disse que sentia muito, mas eu precisava dele e não podia mudar minha consulta. Ele ficou irritado e disse que eu estava sendo egoísta e arruinando a chance dele de ter uma vida melhor. Geis o apoiou dizendo que eu poderia pegar um Uber para o médico só desta vez, porque a entrevista dele era mais importante do que meu check-up. Eu disse não me sinto confortável em emprestar meu carro para alguém que mal conheço, especialmente não para um horário em que já preciso dele. Eu não devo isso a ele. Os dois ficaram emburrados e me ignoraram por dias. Aparentemente Kyle perdeu a entrevista porque não conseguiu carona e agora está me culpando por arruinar seu futuro. Eu me sinto um pouco mal porque eu poderia ter mudado minha consulta se realmente quisesse, mas também, é meu carro, minha agenda e não acho que deveria ter que mudar meus planos por alguém que nem mora aqui. Fui a errada. Comentário. Por que ele não pegou um Uber para a entrevista? Ele deveria ter garantido o transporte quando agendou a data e hora da entrevista. Ele não podia ligar para uma locadora de carros e alugar um carro para o dia? A Enterprise até levava um carro até você. Bem, eles costumavam oferecer isso, não sei se ainda fazem. Mas digamos que você emprestou seu carro e ele foi para a entrevista. Deu tudo certo e ele foi contratado. Como ele vai para o trabalho todos os dias? Seria sua culpa se ele não pudesse pegar seu carro para ir trabalhar todos os dias? Você estava certa em não emprestar. E se ele sofresse um acidente e o carro fosse destruído? Ele teria condições de substituí-lo? Não, ele precisa conseguir um veículo e depois conseguir uma entrevista. Comentário 2. Não foi a errada. Se você poderia ter pego um Uber para sua consulta tão facilmente, como é que ele não conseguiu um para a entrevista dele? Comentário 3. Não foi a errada. Presumindo que Kyle seja um adulto, já que Geis é adulta, e que existem ônibus, Ubers, táxis, trens, pessoas que ele conhece melhor, sua família, etc. Você está sendo manipulada por esse perdedor. Seja adulta e exija um terço da comida, contas, aluguel ou diga a Geis que ele não pode ficar mais de 90% do tempo. Se você não quer emprestar suas coisas, não precisa. Diga não uma vez e vá embora. Isso não deveria precisar ser dito a um adulto. Próximo relato. Seria eu o errado se eu não desse a casa do meu falecido namorado para os pais dele? Meu namorado e eu ficamos juntos por 15 anos, eu era veterano dele no ensino médio e ficamos juntos até alguns meses atrás, quando ele faleceu de câncer ósseo. Eu vivo em um país tradicional onde o casamento entre pessoas do mesmo sexo não é legal, mas não é um grande problema socialmente. Os pais dele o expulsaram de casa quando ele se assumiu aos 17 anos. Minha família o acolheu, o ajudou a terminar o ensino médio e o apoiou o máximo que pôde. Eu trabalho em RH e ele trabalhava em TI. Desde que começou a trabalhar ele ganhava um bom dinheiro. Ele economizou o suficiente para comprar uma casa há 10 anos e pagava a hipoteca sozinho. Há 4 anos ele recebeu o diagnóstico, ele reduziu sua jornada de trabalho para cuidar da saúde e eu comecei a pagar a hipoteca. Foi uma batalha difícil, mas o câncer o levou em março. Depois que ele faleceu, a família dele apareceu dizendo quanto se arrependiam de não terem feito parte da vida do filho e coisas assim. O tempo passou e um mês atrás eles entraram em contato comigo perguntando quando poderiam esperar que eu lhes entregasse as chaves da casa. Como o casamento entre pessoas do mesmo sexo não é legal, eles poderiam
poderiam reivindicar a casa como família. Eu disse a eles que a casa estava no meu nome. Eu a comprei dele um ano após o câncer, então era legalmente minha e eu pagava a hipoteca muito antes disso. Eles ficaram chateados e disseram que eu estava sendo irracional, que deveria ser legalmente deles e que meu namorado teria querido dar a casa a eles, o que de fato é verdade. Meu namorado falava muito sobre como daria tudo a eles se isso resolvesse o relacionamento entre eles. Na verdade, ele comprou a casa como uma forma de trazê-los para morar com ele para que não precisassem mais pagar aluguel. Ele também tentou fazer as pazes com eles durante todo esse tempo, mas sem sucesso. Eu disse a eles que daria a casa pelo preço que paguei ao meu namorado e eles teriam que me reembolsar esses 4 anos de hipoteca e transferir a dívida para o nome deles. Eles disseram que não tinham o dinheiro e que era muito egoísta da minha parte dizer isso sabendo que meu namorado teria querido. Eles propuseram apenas transferir a dívida para o nome deles e não me dar nenhum dinheiro em troca. Eu recusei. Eles ficaram com raiva e a discussão esquentou a ponto de me dizerem que me levariam ao tribunal me acusando de enganar meu namorado para ficar com a casa. Eles têm me ligado e enviado mensagem sem parar no último mês dizendo que eu seria um babaca com meu namorado se não desse a casa a eles. Eu sei que eles não podem me pagar todo o dinheiro que investi na casa, mas estou em conflito agora. Alguns amigos me disseram que eu deveria dar a casa a eles e seguir em frente com minha vida, mas simplesmente não me parece certo. Estou mais inclinado a não dar a casa, mas sei que meu namorado se esforçaria para dá-la a eles. No momento as palavras deles parecem vazias e como se eles só quisessem se aproveitar da situação. Eu não preciso da casa para ser honesto, mas também não quero dá-la a eles. Nós nunca conversamos com meu namorado sobre o que eu deveria fazer com a casa após a morte dele, mas então, seria eu o errado se eu não desse a casa a eles? Edição. Obrigado. Obrigado a todos pelas suas palavras gentis. Chorei muito com a maioria dos comentários. Desculpem se não consigo manter o ritmo e responder a todos. Só queria agradecer do fundo do meu coração. Edição 2. Isso explodiu de maneiras que eu nem imaginava. Obrigado a todos pelas suas palavras gentis. Só para adicionar algumas informações que parecem necessárias para alguns de vocês, eu vivo em um país da América Central. Por razões de segurança não direi o nome. Aqui não é ilegal ser LGBTQ+, mas o casamento entre pessoas do mesmo sexo simplesmente não é legal, nada mais. Nós não morávamos na casa, morávamos no meu apartamento. É por isso que eu não preciso da casa, mas simplesmente não me parece certo dar lá aos pais dele. Além disso, quase todo o dinheiro dele foi para pagar contas médicas. Ele não queria que eu colocasse meu dinheiro nisso, o que obviamente eu teria feito. E comprar a casa foi a melhor ideia que tivemos para satisfazer nós dois. A casa não é grande e também fica nos subúrbios, não vale o mesmo que em outros países, cerca de $90 mil ou um pouco mais. Ele tinha um coração tão bondoso, então tenho certeza de que mesmo que fosse uma mentira, ele teria dado a casa a eles no momento em que o reconhecessem como gay e dissessem que o amavam. Essa é a razão pela qual estou tendo dificuldade em considerar isso. Não consigo responder a todos os seus comentários, mas estou tentando ler todos vocês. Obrigado pelo apoio. Atualização. Primeiramente, obrigado a todas as pessoas que responderam e me deram algum apoio. Eu realmente agradeço isso. Na época em que postei a história eu estava em um lugar muito ruim e tudo estava confuso. Não consigo dizer o quão difícil foi para mim chegar a uma decisão. Muitas pessoas me disseram para levar algum tempo para pensar sobre isso, mas eu realmente quero agradecer a um usuário quando eu estava saindo do Reddit naquela época. Vi a resposta deles e ela ficou na minha cabeça por quase uma semana. Isso me ajudou a decidir levar meu tempo antes de tomar qualquer decisão sobre a casa, então decidi esperar até sentir que era capaz de pensar com clareza. Demorou alguns meses. Foi difícil. Os pais dele continuaram me incomodando com ligações e e-mails sobre a casa. Eles até contrataram um advogado para falar comigo sobre isso, mas meu próprio advogado mandou todos eles se ferrarem. Eles não tinham base legal alguma caso isso fosse para um juiz. Em janeiro finalmente me senti capaz de tomar qualquer decisão. Disse a eles que venderia a casa pelo preço original que meu namorado pagou. Eu ainda perderia algum dinheiro, mas era o melhor curso de ação para mim, e que essa era a minha última oferta. Eles recusaram dizendo que eu deveria ser uma pessoa melhor e deixá-los ficar com a casa por menos. Eles nem sequer ousaram me chamar de namorado dele, apenas uma pessoa, então decidi colocar a casa à venda. Em fevereiro eles entraram em contato comigo novamente perguntando se minha proposta ainda estava de pé. Eu adoraria dizer não, mas sei que meu namorado queria que eles morassem lá, então eu disse sim, mas eles tinham que decidir dentro de uma semana. Não foi necessário. Eles aceitaram imediatamente. Então deixei meu advogado cuidar da venda. Não queria vê-los mais. Fiquei surpreso quando meu advogado me entregou um álbum de fotos dele quando criança e pré-adolescente. Parece que foi a maneira deles de tentar reconhecer a vida do filho. É a única coisa pela qual sou grato a eles. Algumas semanas atrás foi o aniversário de um ano da morte do meu namorado. Eles não apareceram, então posso seguir em frente com minha vida sem que eles me incomodem mais. Obrigado novamente por todos os comentários e mensagens diretas. Vocês são incríveis. Comentário feitos antes da atualização. Não é o errado. Ele teria dado a casa a eles em vida porque sentia muita falta deles. Eles se recusaram a ter qualquer coisa a ver com ele, mesmo quando ele estava morrendo. Se você der a casa a eles agora, eles se beneficiarão dele mesmo tendo-o rejeitado em vida. Você fica com a casa, porque você é quem amava seu namorado. Você não deve nada à família terrível dele que o expulsou de casa aos 17 anos.
Comentário 2. Não é o errado. Você não acha nem um pouco suspeito que eles só apareceram depois que ele morreu? Não acredito que eles se arrependam de nada, eles só querem os bens dele. Também não acredito que seu namorado gostaria que você desse a casa a eles. Enquanto ele estava vivo, ele teria feito isso para consertar o relacionamento, mas agora não há oportunidade de consertar o relacionamento. Você realmente acha que ele gostaria que você se mudasse e desse a casa a eles? Ele também te amava e acho que você não está pensando nisso de jeito nenhum. Você realmente deveria bloquear os números deles e seguir com sua vida. Próximo relato. Fui o errado por ter explodido com minha mãe quando ela perguntou quando eu finalmente expulsaria minha filha? Olá, sou relativamente nova no Reddit, mas já acompanhei alguns subreddits antes. Enfim, vamos ao meu problema. Eu tenho 66 anos e sou aposentada, mas me mantenho muito ocupada cuidando da minha mãe de 85 anos e do meu marido com deficiência de 64 anos. Minha mãe não mora conosco. Ela mora em uma casa de repouso onde a visito a cada poucos dias para verificar como ela está e ver se ela precisa de alguma coisa. Durante minha última visita, ela mencionou como eu deveria finalmente expulsar minha filha. Agora, para dar um pouco de contexto, sim, minha filha ainda mora comigo e com meu marido por muitos fatores, incluindo sua saúde mental bastante frágil, mas o que minha mãe não entende é que apesar de sermos mãe e filha, não estamos vivendo em uma situação de mãe e filha. Somos colegas de quarto que por acaso também são família, porque nem ela nem meu marido e eu poderíamos pagar nossos próprios lugares nesta economia. Dependemos de Camila tanto quanto ela depende de nós. Camila tem um emprego de tempo integral que não paga muito, mas também não é péssimo. Ela paga sua parte justa do aluguel, contas e supermercado. Faz sua parte justa das tarefas domésticas e às vezes até assume algumas das minhas tarefas quando sente que preciso de uma folga. Eu cozinho nos dias de semana quando Camila tem que trabalhar, mas ela tem folga nos fins de semana, então ela assume as tarefas de cozinhar nesses dias. Ela tem uma conta poupança para emergências, paga a conta da Netflix da família e até gasta um pouco do dinheiro que sobra todo mês em pequenos mimos para meu marido e para mim. Não importa quantas vezes eu peça para ela não desperdiçar o pouco dinheiro que tem para aproveitar a vida conosco. Então, com tudo isso como pano de fundo, os comentários da minha mãe me deixaram muito irritada porque Camila faz tanto para não ser um fardo para meu marido e para mim, apesar de eu dizer a ela que a amo e nunca a veria como um fardo. Também temo que minha mãe possa ter plantado esse pensamento na cabeça dela quando eu não estava por perto. Enquanto isso, tudo que minha mãe parece fazer é exigir, exigir e exigir. Ela tem enfermeiras à sua disposição naquela casa de repouso e pessoas que fazem compras para ela, mas ela nunca usa esses serviços e exige que eu faça tudo por ela. Ela exige todo o meu tempo, energia e atenção. Suspeito que ela queira me pressionar a expulsar Camila para que ela possa se mudar para minha casa e me forçar a ser sua cuidadora em tempo integral. Eu já estava tendo um dia péssimo, então simplesmente explodi e disse a ela que a situação de vida de Camila não era da maldita conta dela. Ela começou a chorar e perguntou por que eu gritaria com ela por ela estar apenas preocupada. Então, pessoal, fui a errada por ter explodido com minha mãe? Atualização. Olá a todos. Primeiro, gostaria de agradecer a todos pelas suas palavras incrivelmente gentis e conselhos úteis. Ontem sentei-me com minha filha para nossa tradição de Páscoa de nos reunirmos em família e comermos uma grande porção dos ovos em conserva da minha avó. Lembrei a Camila que a amo e que ela sempre será bem-vinda comigo e meu marido. Ela pareceu um pouco confusa por isso ter surgido de repente, mas me agradeceu e disse que também me amava. Quando perguntei se ela havia falado com a avó ultimamente, ela disse que não falava com minha mãe desde meu aniversário. Hoje dirigi para visitar minha mãe novamente e conversar sobre o que aconteceu, e correu surpreendentemente bem. Comecei pedindo desculpas por ter explodido com ela daquele jeito. Independentemente do meu estado mental, eu não deveria ter atacado daquela forma e realmente sinto muito. Infelizmente sou do tipo que guarda meus sentimentos em vez de comunicá-los imediatamente, e é algo em que sei que preciso trabalhar. No entanto, também disse à minha mãe que não estou disposta a conversar com ela sobre a situação de vida de Camila e pedi que ela usasse um pouco mais os serviços da casa de repouso no futuro em vez de sempre depender de mim porque eu tenho minha própria vida e um marido que também precisa de mim. Provavelmente mais do que ela, mas não disse essa parte em voz alta. Ela começou a chorar novamente perguntando por que Camila e eu a odiávamos tanto. Ela falou sobre como Camila nunca liga e só parece reconhecer sua existência quando absolutamente precisa, e agora também me colocou contra ela. Ela perguntou se eu tinha tanta certeza de que Camila não acabaria me ignorando da mesma forma que a está ignorando. Eu estava ficando muito impaciente com ela novamente, mas estava preparada para isso desta vez e consegui manter a calma e pedi que ela se lembrasse de suas interações com Camila nos últimos 5 anos e dos muitos momentos em que foi rude ou francamente cruel com ela. Cheguei a mencionar algumas instâncias específicas que Camila me contou e pedi que ela se colocasse no lugar dela. Ela gostaria de passar algum tempo com alguém que a tratasse daquela forma? Me senti ridícula conversando com minha mãe de 85 anos como se ela fosse uma criança de 5 anos, mas quando lhe disse que a amamos, mas que às vezes não nos sentimos particularmente amados por ela, pareceu realmente ter algum efeito. Ela parou de chorar e me disse que não percebeu que seus comentários magoaram tanto minha filha. Em defesa da minha mãe,
Camila, assim como eu tenho o hábito de guardar seus sentimentos no momento e se afastar em vez de se comunicar, a menos que sinta que pode prever 100% a reação da outra pessoa. Então ela provavelmente nunca disse à minha mãe que esses comentários a magoavam e simplesmente começou a se distanciar. Minha mãe prometeu usar mais os serviços da casa de repouso e em troca me perguntou se poderíamos sair e fazer algo divertido de vez em quando. A definição de divertido para ela geralmente é ir ao cassino com um orçamento muito estrito, então veremos como será. Não tenho certeza de como as coisas vão se desenvolver agora, mas estou esperançosa. Contarei a Camila sobre o que sua avó e eu conversamos hoje e verei se ela está disposta a dar a ela a chance de se redimir. Não vou pressioná-la, porém. Obrigada novamente por todos os conselhos e encorajamento úteis. Comentário. Você não é errada. Pais de qualquer idade adoram julgar a vida e a situação financeira de seus filhos, mesmo quando não têm todas as informações. A economia está péssima. Acho ótimo que sua filha esteja ficando em casa e ajudando você. Sua mãe sabe da situação financeira? Você quer que ela saiba? Talvez seja a hora de um pouco de amor duro, diminuir suas visitas? Mesmo que ela seja sua mãe, você não lhe deve nada. A família não tem o direito de arruinar sua paz. Comentário 2. Não foi a errada. É frustrante correr atrás de alguém que poderia utilizar outros serviços, mas prefere que você faça isso. O pagamento da sua mãe inclui os serviços de supermercado ou de enfermagem ou são extras? Se inclusivo, pergunte a ela por que ela está desperdiçando seu tempo e seu dinheiro ao não usar os serviços pelos quais pagou. Fazer isso ajudaria você muito mais do que parar de apoiar sua filha, mesmo que ela fosse dependente, o que não é o caso. Se ela está preocupada com sua carga de trabalho, ela tem o poder de ajudar, mas enfatize que você ainda estaria por perto para vê-la. Quanto à sua filha, a menos que sua mãe esteja pagando as contas dela ou as suas, não é da conta dela. Apenas sorria e diga que está tudo bem para nós no momento e que reconsideraremos se não estiver. Se ela disser que está preocupada com sua filha, apenas encolha os ombros e diga que ela está bem. Ignore sua mãe.